Obrigado, pastor Marcos. Irmão, tem sido uma dádiva de Deus para essa casa, e eu estou muito agradecido por sua vida, assim também como agradeço a Deus por cada pessoa neste santuário, cada membro da DIG, esse corpo de obreiro que tanto honra o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos têm Bíblia? Levíticos, livro de Levítico, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler somente 3 versículos. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de... A sua oferta será de... Nela deitará e porá o... E atrará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado e do seu, com todo o seu, e o sacerdote, este memorial sobre o oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, suplicando a Tua graça, a Tua unção, a Tua vida, a Tua direção, como um canal para este povo, Senhor. Abençoa-nos com a Tua direção, em nome de Jesus. E todos dizem? Amém. Antes de você sentar, repita comigo o que está no versículo, 3 coisas, ou seja, 4 coisas. Primeiro, flor de... Então, vamos repetir essas 4 coisas. Primeiro, segundo, deitará nela e porá. E aí nós temos o versículo 2, que fala sobre queimar fogo sobre o altar. Por favor, se assente. Então, nós temos essas 4 coisas aqui nesses 2, até os 3 primeiros versículos. Mão de trigo, azeite, incenso, pastor Marcos, depois que eu ouvi pastor Marcos falar na terça-feira, dizer que tem pessoas que não repetem mensagens, e ele disse que repetia mensagens, e tem os evangelhos, tem o Antigo Testamento, tem os evangelhos, tem as cartas paulinas, as cartas gerais. Eu fiquei mais à vontade de falar sobre esse assunto aqui. Obrigado, pastor Marcos. Então, veja, queridos, para começar falando sobre este assunto, nós observamos que o livro de Levítico são orientações para o povo de Israel, os hebreus, quando saíram do Egito. Eles iriam entrar na terra prometida, então eles teriam que ter os cuidados devidos para adorar o Senhor, para se aproximar do Senhor, deveria ter um relacionamento com o Senhor saudável, porque senão eles morreriam, senão eles seriam rejeitados. E quando nós chegamos no livro de Levítico, que o Senhor fala a Moisés como deveria ser as coisas, inclusive começa pelo sacrifício de sangue. E o sacrifício de sangue aponta exatamente para a nossa redenção. Usando a tipologia, você consegue entender
que Deus se utilizou e o Espírito Santo se utiliza de todo o Antigo Testamento para nosso ensino, como disse Paulo escrevendo aos Romanos. Então, nós observamos aqui que o primeiro sacrifício, no capítulo 1, é um sacrifício de sangue. E o sacrifício de sangue aponta para a minha salvação, aponta para a sua salvação, aponta para a nossa redenção. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então, o capítulo 1 do livro de Levítico está falando de redenção e aponta para o Calvário, aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. Agora, este segundo capítulo está falando de uma coisa diferente. E eu percebo que existe aqui um progresso, uma progressão. Existe no capítulo 1 a nossa redenção tipificada ali. Mas no capítulo 2, nós observamos que é um progresso. E se no Antigo Testamento era tudo literal e eles tinham que apresentar tudo literalmente, no Novo Testamento nós temos tipificado aqui no Novo Testamento, apontando, e Jesus, ele é a sombra, faz sombra sobre o Antigo Testamento, e as coisas do Antigo Testamento estão apontando para a nova e eterna aliança. Agora veja, esse segundo sacrifício que Deus mandou o povo de Israel fazer é diferente, eu já deixei claro aqui. É um segundo sacrifício e é uma progressão. Este segundo sacrifício é diferente do primeiro porque não tem sangue. Se você observar o capítulo 2, você vai ver que nenhuma vez fala de sangue, nenhuma vez fala de redenção pelo sangue, não fala de compra pelo sangue, mas fala de outras coisas. E essas coisas, nós falamos 4 delas aqui. E quando nós olhamos para esse sacrifício também, além de não ter sangue, nós observamos que isso fala para mim e para você. Isso também diz respeito a mim e a você, porque está apontando para um novo pacto. Agora, também observamos que, quando lemos este texto, não se trata o propósito do versículo, dos versículos desse capítulo, ele não tem sangue, e esse sacrifício ensina que é para os que já passaram pelo processo do sangue. Esse sacrifício é para aqueles que já passaram pelo sangue, aquelas pessoas que já foram compradas pelo sangue, aquelas pessoas que já tiveram o acesso ao trono da graça pelo sangue, as pessoas que já foram remidas, já foram compradas, já foram, o Espírito Santo lá no Calvário fez com que o sangue do sacrifício fosse agora em Cristo Jesus evidenciado. Ele pagou o preço da nossa redenção, ele pagou pelo o nosso resgate lá na cruz com o seu sangue. E quando nós olhamos para este segundo sacrifício, é para aqueles que experimentaram o primeiro ponto, a primeira passagem, o primeiro passo, o passo do Calvário, que passou pela cruz, que foi encharcado, que foi comprado, que foi purificado, que foi o Espírito Santo da graça, ele evidenciou o sangue do Cordeiro em nossa vida, e agora você foi perdoado, e agora você tem acesso a Deus, agora você tem, além de acesso a Deus, você precisa do segundo ponto, do segundo passo. E esse segundo passo, você que já experimentou a salvação de Deus, esse sacrifício, que é para mim e para você, não tem sangue, e se não houve sangue, esse segundo não acontecerá. Se não houve sangue na vida de alguém, esse segundo passo você não vai poder dar. Então, a pessoa que deve ter vindo à igreja, você está aqui, mas você não passou pela cruz, você não passou pelo sacrifício de Cristo, você não passou pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro não foi aplicado na sua vida, então você não foi perdoado ainda, e você também não pode dar o segundo passo nesse processo que está evidenciado no segundo sacrifício, no capítulo 2 de Levítico. Também posso observar aqui o seguinte: onde o sangue de Jesus não fez efeito, também não será possível a verdadeira santificação espiritual. Só pode usufruir de uma verdadeira santificação espiritual quem passou pela cruz, quem passou pelo sangue, quem está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas agora é o segundo passo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora, como leu o pastor Marcos aqui, esta noite, é o processo de fazer morrer a nossa natureza terrena. É o processo de mortificação diária. É o morrer diariamente em Cristo. E isso você precisa experimentar diariamente na sua vida. Não tem para onde correr. Se a pessoa diz, eu sou de Cristo, você precisa morrer diariamente. Porque se eu digo que sou de Cristo e vivo de qualquer maneira, é porque eu não passei ainda pela cruz e eu não tive a iluminação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ainda se não me iluminou, é porque eu ainda estou na carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas se você passou pela cruz, o Espírito Santo está dando a direção para você, deu para mim e dá para você. O Espírito Santo nos ilumina, o Espírito Santo fala conosco e diz que o processo é doloroso, o processo é difícil, mas tem uma coisa, é o caminho que nos fará chegar ao dia da redenção verdadeira futura. E como eu disse aqui, nesse sacrifício de alimentos, do capítulo 2, nós temos essas 4 coisas aqui. Porque ele fala de uma mão, percebe? Mão de trigo. Mão de trigo, quando a pessoa... São medidas. Eu me lembro que eu ia, quando eu era criança, pastor Marcos, eu ia a uma mercearia, nós chamávamos de bodega naquela época, né? Hoje nem existe mais isso. E nós íamos à mercearia, e eu ia com uma listazinha na cabeça, e às vezes eu até voltava porque eu esquecia. Mãe, foi mesmo que a senhora mandou fazer? Algumas vezes eu tomei uma chinelada. Agora veja, quando eu chegava lá, eu dizia, olha, minha mãe mandou buscar isso, isso, isso. Ele tinha uma medida dentro de uma saca de arroz, ou de farinha, ou de feijão, e aquela medida correspondia ao valor que eu queria. Se eu queria uma, ele botava um e tinha um preço. Se eu colocasse 2 e tinha um preço. Todo mundo entendeu? Assim também, no Antigo Testamento, uma mão de farinha era para fazer o bolo para o sacrifício. Era uma medida que cada pessoa tinha que trazer ao sacerdote no lugar do tabernáculo para oferecer ao Senhor aquele sacrifício de alimento. Flor de farinha de trigo, tinha que ser de trigo, tá, irmãos? Tipologicamente, o que é farinha para mim e para você? Trata-se do fruto, do morrer, como eu disse aqui, mas do trigo que ele é moído. O trigo ele é moído para poder se tornar útil para o sacrifício. O trigo ele precisa ser moído e ele se torna uma farinhazinha branca, lisa, fininha, fofinha, e você coloca a mão, e é gostoso colocar a mão ali dentro daquela farinha, porque parece que a sua mão se perde, parece que não tem obstáculo nenhum. Assim também a vida do homem que passou pela cruz e entra no processo da santificação espiritual. Trata-se do fruto morrer, de ser moído, mas também, veja, antes de se tornar farinha, ele precisa passar por um processo. E eu vou falar aqui sobre esse processo, porque Jesus dizia que a vida só chega por meio da morte, pelo ser moído. Onde é que eu encontro isso? Em João. Se você tem sua Bíblia, quiser ler na sua Bíblia, João capítulo 12. Em João capítulo 12, nós encontramos o versículo 24 e 25. Olha o que Jesus disse no capítulo 12, versículo 24. Ele diz assim, na verdade, vos digo que... O que, Jesus? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai acontecer o que com ele? Fica ele só. Você quer ficar só? Ou você quer ficar unido em Cristo Jesus? Nós queremos estar unidos em Cristo, lutando com Cristo nessa vida, ou queremos ficar sozinhos e morrermos distantes do Senhor? Porque é isso que ele está explicando aqui, Jesus está dizendo para os seus discípulos e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Ele diz assim, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito
tudo começa com o morrer diário. Esse é um dos piores processos na vida cristã, irmãos, porque nós não queremos passar por esse tipo de processo. Agora o versículo 25. Quem ama a sua vida, versículo 25, quem ama a sua vida, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida, aleluia, para a vida eterna. O segredo de Deus, meu irmão, passa pela morte. Você acha que não seria necessário Jesus morrer na cruz do Calvário? O processo que Jesus passou ali, meu irmão, o moer desde o Getsemane até a crucificação, todos aqueles crucifrágio, todas aquelas expoliações que ele passou, aquelas humilhações, ele passa por tudo aquilo, ele chega na cruz, ele grita os 7 brados da cruz, e depois ele morre dizendo, tetelestai, rendeu o espírito. Depois, quando ele grita ali na cruz, o último grito, vem um soldado e fura ele, sai sangue e água. Vai ali, o senador pede o corpo dele, e algo inédito, porque nenhum condenado poderia sair da cruz. Jesus saiu da cruz por ordem, aleluia. Porque as pessoas eram colocadas ali na cruz e elas ficavam ali por vários dias agonizando. Mas o caso de Jesus foi excepcional. Por quê? Porque estava se aproximando a hora de morrer o cordeiro, a hora da Páscoa. E Jesus morreu exatamente quando o cordeiro pascal estava sendo morto. E quando Jesus é morto, ele depois dali, ele não poderia mais ficar na cruz. Por isso que passam os soldados quebrando as pernas dos prisioneiros. Por quê? Porque é para adiantar, apressar a morte por asfixia, e eles morriam, e a partir dali eles podiam sair da cruz. Mas você sabe que a Bíblia talvez não entre em detalhes, mas a história explica que aquelas pessoas que morriam, tinha uma vala ali atrás do Gólgota, e ele jogava os corpos ali, e vinham os cães, comiam, vinham as aves de rapina, comia, mas Jesus cumpriu a palavra, ele não teve o seu corpo molestado por aves, ele não ficou ao relento, ele foi colocado no sepulcro, como está escrito no Antigo Testamento. O processo de morrer, meu irmão, é difícil para cada um de nós. Mas o processo do morrer passa, primeiro, o grão de trigo. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer. Percebe isso? Agora, quando o grão de trigo cai na terra, para ele germinar e ser útil, ele tem que ser enterrado. Porque se ele ficar em cima, o sol bate, vem as aves, ele perde o seu significado, perde o seu valor. E o que Jesus está dizendo aqui? Que os discípulos, quem é dele, quem passou pela cruz, precisa desaparecer. Parece que nós não estamos vivendo esse evangelho de Jesus. Parece que às vezes nós não vivemos o evangelho de Jesus. Porque nós estamos numa época que todo mundo quer aparecer. Todo mundo, se eu estou sendo genérico, mas perdão. Hoje nós estamos na época onde nós colocamos aqui, meu irmão, as coisas, as nossas evidências, a nossa vida, e nós colocamos para a exposição de todo mundo, porque nós queremos o aplauso, nós queremos o holofote, nós queremos que as pessoas nos reconheçam. Olha como ele é um grande pregador, olha que ministério abençoado, olha como ele fala bonito, olha como ele canta lindo, oh meu Deus, eu queria ser assim, e começa a orar, Deus, me ajuda, que eu tenha o reconhecimento de A, de B, C e A, Z, e a gente começa a pedir a Deus coisas que Deus não quer dar para nós. Deus não está interessado em que eu apareça, pelo contrário, Deus quer que eu desapareça. João Batista entendeu isso muito bem. João Batista entendeu tão bem que ele disse, acerca de Jesus é necessário que ele cresça e que eu diminua, que eu desapareça.
Nós precisamos passar por esse processo do desaparecimento, porque, meu irmão, está falando da nossa salvação na alma diária. A alma não nasce, o espírito que estava morto, ele revive. Se você ler Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós já fomos vivificados com Cristo, mas a alma, ela passa por um processo, a salvação da alma é através da santificação diária, pelo Espírito Santo, obedecendo ao Espírito Santo, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem não se deixa guiar pelo Espírito Santo não é filho de Deus. O Espírito Santo não testifica dentro dele, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16. Nós precisamos morrer. Nós, nesse processo de morrer, o grão é lançado na terra, assim como aconteceu com Jesus. Ele estava falando primeiro dele e depois do processo que viria posteriormente a ele, dos discípulos. E ele diz, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Então nós precisamos, primeiro, entender que o grão de trigo passa pelo processo do desaparecimento. Primeiro passa pelo processo do... Então, o homem que passa pela cruz, primeiro ele precisa desaparecer. Ele precisa ser enterrado. E quando ele é enterrado, se ele não for enterrado, meu irmão, não serve, tem que ser enterrado. E quando o grão foi enterrado, você ha visto o grão? Ha visto, sim ou não? O grão está debaixo da terra, você olha, você vê o grão? Então, quem está em Cristo não é para ser visto. O processo de enterrar, Deus está querendo, através do Espírito Santo, Jesus está dizendo que você precisa desaparecer, não busque ser visto, não busque reconhecimento. O reconhecimento é o do Espírito Santo, o reconhecimento é lá em cima, o reconhecimento não é aqui embaixo. Aleluia. É necessário desaparecer debaixo da terra para que dê muito fruto. E nós queremos, sabe, pastor Luciano, nós queremos viver nas vibes da vida, nós queremos que as pessoas nos reconheçam, nos vejam, e nós perdemos com o céu, nós perdemos a finalidade, o objetivo primordial para a nossa vida, que é o reconhecimento, o aplauso do céu. Segunda coisa que acontece com o grão, e Jesus ele está falando sobre isso também aqui nesse versículo, é a transformação. Quando o grão é colocado debaixo da terra, ele, além de ele desaparecer e não ser mais visto, porque foi enterrado, ele passa por um processo de transformação. Como é que é isso, pastor? Logo que ele é enterrado, ele começa uma transformação química ou biológica. Quando aceitamos a morte de Jesus, somos transformados também. Assim como o grão de trigo, o ser antigo, porque nossa alma, meu irmão, nosso ser é duro. Nós somos turrões. Nós não dobramos para qualquer um. Nós não queremos aceitar o jugo de ninguém. Aí Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando de revelação, porque aceitar Jesus é uma questão de revelação. Ele diz lá em Mateus 11, a partir do versículo 25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que encobriste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos, aqueles que são os pobres, os mendigos de espírito, aqueles que carecem de Deus, aqueles que não botam Deus no canto de parede, aquele que sabe qual é o seu lugar no reino, aquele que sabe qual é o seu lugar na igreja, aquele que sabe qual é o seu lugar no corpo. Se você sabe qual é o seu lugar no corpo, não fique colocando Deus no canto de parede, porque Ele é Deus, Ele está no trono, Ele domina sobre tudo. Como é que eu devo fazer, pastor? Seja amalgado, aceite a transformação do Espírito, comece a ser trabalhado pelo Espírito, porque quando aceitamos a morte de Cristo, nós passamos por essa transformação, e assim como o grão de trigo é tão duro, a nosso ser também é duro, mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, nos tornamos agradáveis, nós agora começamos, olha irmão, não aceito agora, se bateu num lado, levou, aí você ouve a palavra de Jesus. Se alguém te bater uma face, oferece-lhe a outra. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2.
Se alguém te tirar a capa, nem a túnica recuses. Isso quer dizer o quê? O processo de transformação. A pessoa só experimenta isso com a morte. Você já viu aquela pessoa que era difícil de se lidar? Aquela pessoa que era ranzinha, aquela pessoa que era brabo. Mas quando Jesus ilumina, ele tem a revelação, ele aceita Jesus, ele vem aqui à frente, chora feito um bebê desmamado, um bezerro desmamado, e começa a dizer, Jesus, olha, meu irmão, é porque você não me conhecia antes de ser crente. Porque quando eu não era crente, eu ia para a academia de karatê, e saía mais dois amigos, que era professor, eu saía buscando briga. E hoje eu fujo de briga, eu sou medroso, sou covarde. Não quero brigar, não. Se eu não quero, dois não briga. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. Meu amigo, você está com a razão, eu quero é paz, você está certo. Mas o processo é doloroso. Eu acho que eu contei aqui uma vez, pastor. Eu me lembro que eu saí da academia, passei na casa do meu avô, deixei meu kimono, morava meu avô e minha tia. Deixei lá o kimono, já vinha com a roupa pronta para ir para a igreja, novo crente, 2, 3 meses de crente. Aí eu estou lá fui para a igreja, acabou a adoração, era reunião de oração, culto de oração. Só entrava quem era membro. Eu, novo crente, entrei, meu irmão, dobrei o joelho, chorei, mas chorei na presença de Deus. Jesus, me transforma. Jesus, eu quero ser um crente verdadeiro, eu quero ser fiel a Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo, me guia, me ajuda. Acabou o culto, irmãos. Aí eu saí enxugando minhas lágrimas. Aí tinha 3 irmãos conversando, conhecidos, né? Novos irmãos, novos amigos. Eram 2 irmãs e um irmão. Eles conversando, eu cheguei. Irmão Donifan, vem cá. Quando eu cheguei lá, um rapaz dessa alturinha assim, com um chapéu desse tamanho, e outro grande. Ele estava bebendo no bar que tinha assim, e ele me olhou e disse, você pensa que você é grande assim, eu tenho medo de você? Aí eu, na hora, irmão, na hora, o que veio na minha cabeça foi o treino de karatê que eu tinha lá na academia. Porque na hora eu disse, vou dar um uraquê nesse cara, vou dar um maoshigeri. Aí, pá! Derrubar ele daqui, quebrar a clavícula dele. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou assim comigo. Você não orou há pouco tempo pedindo a minha direção, que você queria ser o instrumento meu. Aí eu disse, Jesus, que dura coisa o Senhor está me falando, Espírito Santo. Que coisa difícil. E ele desafiando, botando o dedo na minha cara. Eu vou quebrar você, rapaz. Mas não precisa fazer isso. E eu vi o velho homem, quebra ele, derruba ele. Tinha uma parede assim, uma altura dessa assim, ó. Eu disse, derruba ele lá embaixo, ele vai com a cabeça no chão, você vai embora, pô. Aí ele disse, ó, não sai daqui não. Eu vou aqui com meu amigo. É 1 minuto. Quando eu voltar, eu vou quebrar você. Quando ele deu a volta, eu dei a volta. Chorando já. Chorando. Atravessei aquele bar por trás. Quando eu estou atravessando a rua, ele vem atrás de mim com o rapaz, um amigo dele. Ei, rapaz, seu covarde, vem cá. Aí eu atravessei a rua, eu parei assim, que eu tinha uma rua estreitinha, assim, um bequinho estreito, que ia lá para a casa do meu avô, no centro do Alecrim, em frente à Assembleia de Deus. Aí eu parei assim, ó, aqui está o escuro e aqui estou no claro. Olhei para ele e fiz assim, ó. Irmão, ele não teve coragem de ir, e o Espírito Santo me guardou dele não vir, dele não ir atrás de mim. Estou contando essa experiência para você, porque você olha hoje para o pastor Donifan e acha, olha para o pastor Marco, olha para o pastor Rodrigues, olha para o pastor Luciano, pastor Cláudio, olha para os irmãos, e acha que foi uma coisa normal, tudo aconteceu assim. Ah, é fácil ser pastor, é fácil. Irmão, ser crente não é fácil para ninguém. Você está no mundo, e no mundo, meu irmão, você tem que passar pelo processo do morrer. E no processo do morrer também tem a ampliação. Como é que é isso? O processo de ampliação, o grão de trigo, debaixo da terra, ele incha. Passado, depois, assim no momento que ele enterra, começa o tempo passar, ele incha. E da mesma maneira, a visão de um filho de Deus
é ampliada quando aceita e segue o caminho da morte. Você passa a ser trabalhado por dentro e você vai sendo ampliado interiormente. E aí eu me lembro de Isaías, capítulo 54, versículo 3, que diz assim: porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Isso é uma promessa para Israel no futuro, e isso já acontece conosco hoje. Você está experimentando hoje o ampliar de Deus, é de dentro para fora. 4, no processo, passa pelo rompimento. O grão de trigo ele é rompido, mas também nós passamos por um processo de rompimento dentro de nós. O grão de trigo que continua debaixo da terra, começa a se romper. Ele se rompe, mas não rompe para cima não, ele primeiro rompe para baixo. Olha, meu irmão, você quando avista o grão de trigo, ou a árvore, como falou aqui o pastor Marcos, falou 3 semanas, não foi, sobre as árvores. Olha, o processo, eu não vou ensinar isso porque você já sabe, antes de você avistar ele aqui em cima, está crescendo embaixo. As raízes estão crescendo. E da mesma forma o grão de trigo. E no grão de trigo, quando ele passa, ele rompe. Estamos, irmão, também nos rompendo, falamos de Jesus, nos abrimos para honrar o Senhor na nossa vida. O que você faz? Quando você fala, você não fala mais de si mesmo, você não fala mais da sua igreja, da sua denominação, da sua placa. A conversa agora é Jesus. Você ama tanto a Jesus, que você aceita o processo do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, é por aqui, você vai. Testifica para Ele, você testifica. E você fala agora do que Deus está fazendo através na sua vida, do que Ele é para você. Isso é o rompimento, mas passa pelo processo do enraizamento. O grão de trigo, ao se romper, lança as raízes para baixo. Em Colossenses, somos exortados a lançar raízes. Veja, Colossenses 2, versículo 6 a 7, diz assim, eu estou lendo a corrigida fiel. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Olha o que diz ainda Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Mas também o grão de trigo, quando ele passa por esse processo, ele entra no processo de ressurreição. Na primavera, você percebe que tudo cresce, floresce. Na primavera, o grão começa a florescer, ele nasce, vai crescendo. Os caules crescem para dar lugar aos grãos a serem colhidos. E agora, queridos, preste atenção a isso. Somente depois de estarem no tempo certo, é que estão prontos para a moagem, no moinho. Porque o grão está ali, mas ele precisa ser útil. Ele só será útil depois que ele estiver no ponto. O processo de moinho da santificação começa somente depois do 6º passo, que nós estamos aqui vendo. E esse processo de morte e ressurreição aconteceu com Jesus lá na cruz. Aconteceu com Jesus lá no Calvário. Ele passou por esse processo, morreu, ele foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Ele está dizendo que é exatamente isso que ia acontecer com ele, que acontece comigo e com você. Então, o processo do moinho da santificação começa somente depois desse ponto aqui, irmãos. Nada pode ficar do trigo duro. A minha vida não pode ficar nada que seja obstáculo para o Espírito Santo. Na minha vida não pode ter nada duro, ou duro demais para que o Espírito Santo seja empecilho para o Espírito Santo.
Se não houver quebrantamento, se não tiver tudo no ponto e moído, eu não sirvo para Deus. Irmãos, tem gente que dá trabalho para o Senhor. Tem gente que dá trabalho ao Espírito Santo. Tem gente que dá trabalho para os anjos. Tem gente que dá trabalho na igreja. Tem gente que... Por quê? Porque não aceita o jugo de Jesus. Não aceita o processo de morrer. Não aceita o processo. O Espírito Santo está dizendo, você tem que morrer, você tem que morrer. Faça morrer a sua natureza terrena sobre a terra. Faça morrer os seus membros. Mas nós dizemos o quê? Eu não vou. Nós resistimos. Por quê? Porque estamos relutando na nossa natureza antiga para não morrer. Nós fomos comprados, o Senhor pagou o preço, mas nós não queremos passar pelo processo. Mas também não seremos úteis para Deus. Tem que passar por todo o processo. Você se lembra do profeta, lá em 1 Reis, capítulo 17? Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Versículo 11 ao 15. Eu vou ler para você aqui, para acabar esse ponto aqui, porque o tempo está indo. Olha aqui, irmãos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 11 ao 15, diz assim. Indo ela, quando o profeta chegou, indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ele pediu o quê? O que é que ela disse? Porém, ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho. Senão o quê? Senão o quê, igreja? E qual é o sacrifício do Levítico capítulo 2? Um punhado de farinha. Ele pediu pão, o pão é feito do trigo, mas ela diz, eu não tenho nem sequer um punhado de farinha. Aquilo para ela seria um sacrifício, porque ela estava esperando a morte. Morrer de fome com o filho dela. E ela diz aqui, não tenho senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa... Então ela tinha só um pouquinho de farinha e... Se você tem um pouco de farinha e tem o azeite na sua vida, meu irmão... Deus é contigo. Deus vai te conceder vitória. Deus te fará sobreviver, perseverar. Ele não vai deixar você morrer neste mundo isolado. Ele vai te trazer para perto pelo poder do Espírito Santo. E aí ela diz, e vês aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias diz, olha o que ele está dizendo. Se você tem um punhado de trigo e tem azeite, olha a resposta do profeta. E Elias disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém traze primeiro para... Qual é o segredo da vida, irmãos? Primeiro para quem? Para mim ou para Deus? O segredo está aqui, meu irmão, o segredo está na palavra. O segredo de Deus está encoberto na palavra para mim e para você. Se você for iluminado, você tem a palavra no seu coração. Se você tem o azeite, se você tem um pouco de trigo na sua mão, farinha de trigo na tua mão, representando o teu sacrifício ao Senhor, meu irmão, vai dar tudo certo em nome de Jesus. E aí, queridos, veja, diz aqui, vai, prepara primeiro para mim, ou seja, para Deus. Ele é o profeta, ele é a boca de Deus. Então, quando você faz alguma coisa, seu sacrifício, primeiro tem que ser para Deus. E como é que deveria fazer? Você observa lá em Levítico capítulo 2, leva, entrega na mão dos filhos de Israel, dos levitas. Lindo isso, irmãos. Porque eles iam com esse sacrifício, entregava na mão do levita. O levita, o sacerdote, fazia o sacrifício para ele. E aí, apresentava ele diante de Deus. E o profeta diz aqui, vai buscar o teu punhado de flor de farinha, vai fazer o teu pão. Ele pediu pão, ela disse, só tenho um pouquinho, um punhado de farinha, mas tem azeite. Porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo
aqui, depois farás para ti e para teu filho. Por quê, profeta? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A chuva temporânea, a seródia vai chegar, mas você precisa ser útil ao Senhor. E ela foi, olha, irmãos, porque quando você confia na palavra, as coisas acontecem. As coisas acontecem não é quando você, eu acho que Deus está falando comigo. Não, meu irmão, você tem que ter certeza. O pastor Marco pregou aqui, essa semana toda ele vinha pregando. Se você colocou em prática o que ele falou aqui, você está confiando em Deus que vai dar certo. E o profeta diz, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Muitos dias, não morreu. Ela entregou o seu punhado de farinha ao Senhor. O grão e a farinha são do mesmo material. São dois tipos de crentes diferentes. Veja, aqui nós encontramos um que passou pela cruz e aceitou o processo de morrer no Senhor. E o outro, aquele que não passou pela cruz e não aceita o processo do morrer. E sobre esse último não tem azeite. Porque o azeite só vem quando você passa pelo processo do morrer. Deus não vai colocar o Espírito dele, o azeite celestial, sobre alguém que não aceita morrer. Deus não vai colocar o Espírito Santo dele na vida de pessoas que são religiosas e não aceitam a vontade dele para a vida. Para que você seja um instrumento, para que você seja aceito, para que Deus use você, você precisa ser quebrado. E aí, como é que era o processo do moinho? O moinho, meu irmão, aquele que passou pela cruz, ele aceita o processo do morrer, ou seja, o moinho era uma pedra redonda, lisa, e tinha uma outra pedra redonda que tinha uma madeira no meio. E era segurada em cima de um tronco. Cavava, colocava ali dentro, ele vinha botando azeite ali para poder rodar, e pegava um jumento, um burro ou um boi, e colocava ali o peso do jugo, e ele começava a rodar em torno daquela rocha que era a pedra de moinho. E ele colocava ali o trigo, ele ia colocando trigo, o burro ia passando, ele ia colocando trigo. E quando ia passando aquela pedra gigantesca, grande, grossa, começava a quebrar. Vai quebrando, vai moendo. E passava, se não ficasse, ele olhasse, não tivesse ainda bem fininha, ia passando várias vezes até que ficar um pozinho bem fininho. Você já virou esse pozinho na presença de Deus? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado, aonde? À destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, fazei morrer a vossa natureza, ou seja, os vossos membros que estão sobre a terra. E esse processo não é fácil. Segundo, meu Deus, o tempo já foi, pastor. Versículo 1 e 2, diz assim, de Levítico: e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitarás azeite, e porá um incenso sobre ela. Então nós temos azeite e incenso. E trará aos filhos de Israel a flor de farinha, do seu azeite e seu incenso, e o sacerdote queimará. Todos sabem, quem é crente sabe, que o azeite é símbolo do Espírito Santo, sim ou não? Veja, somente os que foram moídos é que poderão receber o azeite, o Espírito Santo sobre si. Mas o Senhor deixou bem claro, lá em Lucas, no capítulo 2, lá em Levítico, capítulo 2, versículo 14, diz assim: e se fizeres ao Senhor oferta de alimentos, das primícias oferecerás, como oferta de alimento das tuas primícias de espigas verdes tostado ao fogo. Isto é, de grão trilhado de espigas verdes ao Senhor.
Deus não aceita oferta, o sacrifício de qualquer pessoa, somente daquele que já recebeu o Espírito Santo. E aqui está o engano das religiões, das comunidades de fé. As pessoas fazem as coisas pensando que é de qualquer jeito, pensando porque vai fazer desse jeito, Deus vai dar vitória, vai abençoar. Não. A forminha não é daqui de baixo, a forminha não é dos homens, a forminha não é da religião. Tem que ser no processo de Deus. Você pode dizer aleluia? Então, aceite o morrer do Senhor. Não fuja do processo. Somente assim poderemos estender a mão ao Senhor. Está lembrado da viúva? Ela chegou e disse, ele pediu pão, ela trouxe um punhado. Ele pediu pão, ela trouxe o sacrifício. Você só vai ser útil para Deus se você passar pelo processo do moer. E quando estiver bem fininho, você vai levar ao Senhor. Aí o Senhor vai derramar o Espírito Santo dele por causa de Jesus na sua vida. Aí nós temos o incenso. Diz assim o versículo 2. A sua oferta fará de flor de farinha, nela deitará azeite e porá se fechar a Bíblia, e porá o incenso sobre ela. Então nós temos aqui mão de farinha, nós temos o azeite e agora o incenso. Aquele que aceitou o moinho já recebeu o azeite, precisa de incenso. Se você agora morreu, está morrendo cada dia em Cristo, o Espírito Santo está sobre você, você precisa agora do incenso. E o que é incenso, pastor? O incenso, querido, é exatamente uma referência à santificação no Espírito. O incenso é uma referência ao relacionamento com Deus através da oração. Por isso que o pastor Marcos, aqui juntamente com a igreja, de manhã, 4h59, 11h59, 23h59, oração. Oração. Oração não são meras repetições, não. Por isso que Jesus disse, olha, quando orar, não usei de vãs repetições. Oração é conversar com Deus. Não é só pedir. Tem gente que ora, acha que é só pedir. Ó Deus, eu preciso da minha casa. Ó Deus, eu preciso da minha vitória. Não, Deus não quer que você se aproxime dele pedindo só coisas. Deus quer que você se relacione como um ser moral. Ele quer que você converse com ele. Ele quer que você diga para ele, olha, Senhor, meu dia foi assim. Senhor, isso está difícil desse jeito, mas eu confio em Ti. Eu persevero por causa de Ti. O Senhor me amou tanto que eu Te amo, Jesus. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. E aí o Senhor começa a conversar com você. E é pá de cá e pá de lá. Meu irmão, e aí aumenta-se esse relacionamento. O incenso. Não há vida santificada para Deus sem diálogo. Nós não conversamos com Deus, nós só chegamos para Deus para pedir, pedir, pedir. Eu quero a minha vitória, eu quero meu carro novo, 2022. Ah, Deus, eu quero minha chácara. Ó Deus, eu quero a salvação dos meus filhos. Meu irmão, você só pede, nós só nos aproximamos para Deus, a Deus para pedir. Não é assim, tenha relacionamento com Deus. O incenso são as orações dos santos. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com os teus sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Eles tinham harpas, eles tinham incenso, eles tinham adoração a Deus, eles tinham comunhão, eles tinham relacionamento com Deus. Mas esses também estão representados aqui pelo fogo. Veja, em Apocalipse capítulo 8, versículo 4 e 5, diz assim, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. E aqui eu vou encerrar.
Veja, o anjo veio por ordem de Deus, mas o anjo veio por causa da adoração e da oração. Onde há incenso, oração, também há fogo. Se você entendeu, adore a Deus, meu irmão. Onde tem oração e adoração, tem incenso, meu irmão, tem fogo de Deus. Os anjos estão subindo e descendo, trazendo fogo. Eles estão espalhando fogo sobre a terra por causa da oração da igreja. A fumaça sobe à presença de Deus. O Senhor ordena o serviço dos anjos. Quem são os anjos? De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, queridos, somente quando os santos estão unidos em adoração e oração é que o fogo é lançado sobre a terra. Veja, você é responsável para que seja lançado fogo sobre a terra. Nós somos responsáveis. Quando nos relacionamos com Deus em oração e adoração, Deus envia os anjos dele para lançar fogo sobre a terra. Tem muito lugar que está precisando de fogo. Tem muito lugar que está precisando do fogo de Deus. E os anjos estão esperando a igreja orar, a igreja clamar, a igreja dizer: Deus, o Congresso Nacional, Deus, o Executivo, Deus, vai ali, Senhor, no Supremo, e em todos os ministérios, Deus, os governadores, Deus, os prefeitos, Deus, envia fogo. Todos nós somos responsáveis, irmãos. Não pense que é diferente. Nós somos responsáveis. Por isso que você está aqui. Não é apenas para vir às terça-feiras e sentar aí. Não, você foi chamado para o morrer diário. E quando você é útil para Deus por passar pelo processo da santificação espiritual, é que Deus vai te usar poderosamente. Esteja de pé em nome de Jesus. Pastor Marcos.